Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse canal aqui que está nascendo, né, ainda está sendo incubado, a gente ainda está encontrando um caminho, né, um caminho estético, um caminho na forma de fazer o conteúdo, né, mais um cara fazendo vídeo sobre o Botafogo, mais um cara falando de Botafogo, né, então a gente tem que fazer então de uma forma que seja diferente, né, senão para que a gente está aqui. A minha ideia nesse vídeo de hoje, né, e é talvez fazer isso toda quinta-feira, talvez fazer isso em mais dias da semana, talvez fazer só essa quinta e nas outras sextas, não sei, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Então, eu tive a ideia, né, da gente falar sobre alguns jogadores que marcaram aí a nossa vida de botafoguense negativamente. Certamente são muitos, né? Principalmente aí nos últimos anos, porém tem alguns que se destacam, né? Então, nesse sentido, eu pensei em dois, né? Dois, inclusive, que chegaram a jogar juntos, né? Em alguns momentos, assim, que, enfim, não foram momentos exatamente gloriosos. Um deles, e que talvez seja o jogador, pra mim, que é o símbolo do jogador ruim, que é o Fael, cara. O que era o Fael, bicho? O Fael, eu lembro, né? Ele chega no Botafogo ali em 2009. Ele, nos primeiros jogos, né, Campeonato Carioca, você não consegue, né, ver direito, porque os outros times são mais fracos. Mesmo Botafogo, aquele Botafogo de 2009, né, vou fazer um vídeo sobre esse time também, que era um time horrível. E o Fael, ele era um símbolo, né, porque ele começa ali normal, né, até marcava os gols de cabeça. Teve um jogo contra o Fluminense, uma semifinal de Taça Guanabara, né, que é 1-0 pro Botafogo, um gol de cabeça do Fael. E aí eu lembro que a final, né, essa era a semifinal, na final a gente enfrentou o Resende. Eu fui nesse jogo no Maracanã, o Fael era o nome mais gritado pela torcida no Maracanã, né, antes dos jogos, né, a gente canta. E o mais cantado foi o Fael, cara. E aí hoje, né, cara, algumas rodadas daquele brasileiro já serviram para mostrar que ele era horrível. Ele tem dificuldade, tinha dificuldade, né, que eu pesquisei ali rapidinho. A única coisa que eu precisei saber dele é que ele não joga mais bola. Ele não conseguia dar um passe. Ele não conseguia acertar um passe, né? Só que ele também não era bom andando com a bola, né? Não era bom carregando a bola, não sabia driblar. Ele, assim, cabeceava, né? Cabeceava bem, até fazia os gols, marcava, batia pra caramba, né? Dava um monte de pênalti. Esse era o Fael, esse jogador horrível. Eu lembro que ele jogou em 2009, naquela péssima campanha do Brasileiro. Ele jogou também em 2010, também fez muita raiva, né? Fez muita raiva. E ele tem uma coisa que é muito curiosa, né? O Fael, que fica aí pra história, né, como o cara que decretou que quem vive de passado é Pelé. Quem vive de passado é Pelé, futebol é hoje, é o Fael, né? Essa foi a mensagem dele. E aí, além disso, o Fael, quando ele sai do Botafogo, ele mete gol no Botafogo, né? Eu lembro que o primeiro jogo dele, assim, foi uma glória quando ele saiu do Botafogo finalmente, né? Em 2011, eu não lembro se ele chegou a jogar o Brasileiro, né? Se ele chegou a atrapalhar a gente naquele Brasileiro também. Aliás, no Carioca, porque no Brasileiro ele já estava no Bahia. E ele mete um gol no Botafogo, assim, no primeiro jogo que ele faz contra a gente, ele faz um gol de cabeça na gente, assim. E aí eu lembro disso, cara, no Twitter, o comentário do Mauro César, dizendo que o Fael realmente odeia o Botafogo, porque, caralho, quando ele jogava, ele era horrível, ele era uma praga, um lixo. E quando ele foi jogar no Bahia, ele meteu um gol no Botafogo no primeiro jogo, né? Depois que ele tinha saído do Botafogo, né? Ele já mete esse gol e, assim, jogador lamentável, pô, meu Deus do céu, assim, dava muita tristeza ver ele em campo, sabe?
Até porque eu sabia, né? E foi a época que ele mais jogou, né? Os 2 anos que ele jogou no Botafogo, ele foi titular, né? Até porque em 2009 a gente tinha ali o Ney Franco, né? Que trouxe ele do Ipatinga. Depois ele foi titular, né? No Brasileiro mesmo. O Ney Franco tendo sido demitido, ele foi titular também com o Estevão Soares, né? E aí, em 2010, Joel Santana, óbvio que o Fael é titular, óbvio que o Fael é jogador que Joel Santana curte, né? Tipo de marcador, perna de pau, cara, ele fazia o Somália parecer um bom jogador de meio campo, ele fazia o Somália parecer um bom jogador, né? Então a gente vê como que o nível dele era péssimo. O outro jogador que também enganou a gente foi um goleiro vindo lá do Uruguai, né, chamado Juan Castilho, né, que meu pai apelidou ele de Castigo, porque não era possível. Ele tinha mãos assim, eu sou um cara baixo, né, eu sou um cara que eu tenho 1,70 m, talvez 1,69 m, 1,68 m, sou do tamanho do Romário. O Castilho parecia que era do meu tamanho, bicho. E ele chega no Botafogo, é até engraçado, né, porque a gente teve uma grande crise de goleiros, né? Principalmente no ano ali de 2007, onde a gente tinha um bom time. Então em 2008, quando ele chega, é o titular, ele é o cara, né? O Botafogo tinha até aposentado umas camisas de goleiro que eu gostava muito, que era... Eu lembro que tinha uma branca, que tinha uma estrelona preta assim no meio, né? Tinha uma verde num tom, com uma outra verde num outro tom, com aquela estrelona grande. Eu achava bem bonito. E aí eu acho que foi o Montenegro, o Bebeto. Eu lembro que o Montenegro já estava colaborando com o Bebeto nesse período, que não podia mais usar aquela camisa. E aí o Castilho, ele começa agarrando, ele usa essa camisa, e o Montenegro fala que tudo bem, porque com um goleiro bom essa coisa não pega, né? Só faltou ter o goleiro bom, porque, cara, aquele gol que ele toma do Diego Tardelli na final da Taça Guanabara, cara, aquilo ali não existe. Ele foi coberto por uma bola que passa assim a meia altura. Aquilo é muito triste. Quantos gols, cara, ou o Castilho saía na frente do zagueiro, ele era um goleiro que saía na frente do zagueiro já para fechar os espaços, né, e obviamente abria vários outros, ou com aquela mãozinha dele, né? Aquela mão de Tiranossauro Rex dele. Cara, era muito triste ver o Castilho. Eu lembro, cara, e eu era um cara bem mais novo do que eu sou hoje, né? Eu sou um cara novo, eu só tenho 29 anos, sou um bebê. Só que nessa época, ali com 15, com 16, eu lembro quando o Renan jogou contra o Flamengo, porque o Castilho tinha se machucado antes, e o Renan fechou o gol, cara. Cara, esse é um goleiro de verdade, porque o Castilho era como se fosse, sei lá, um primo meu agarrando num time do bairro, sabe, um primo meu que não sabe agarrar, sabe qual é? Era assim, era muito triste ver o Castilho em campo, até porque a coisa boa dele era a marra, assim, né, mas só que jogador marrento, que não consegue entregar em campo, não consegue deixar a torcida feliz, dá mais raiva ainda, né? Dá raiva 2 vezes. Embora todas as vezes que ele foi marrento, eu fechei com ele, mas cara, que horrível, que péssimo, que castigo. Horrível, desculpa, eu vou encerrar isso aqui, que fala de Fael e de Castilho, dá uma ziazinha. Valeu.